Pronto, nós queríamos aceitar esse repto do Maia, não era? E perguntar à Adelaide o que é isso, essa abstração, essa vastidão da pergunta do que é trabalhar com Manuel de Oliveira. Que experiência é essa? O que é marcou nesse caminho? A primeira vez que eu vi a Adelaide em tela, pelo menos, foi no Espelho Mágico. No Espelho Mágico, fazia de Henriqueta, creio eu. Queta. É Henriqueta, só Henriqueta. Era o diminutivo. Exatamente. Eu não tenho jeito nenhum para estas coisas. Não sei mesmo o que é que quer dizer, o que é que se pode falar sobre o Manuel de Oliveira. Um monstro daqueles, e eu tão insignificante aqui a falar dele, até me sinto mal. Mas eu amo o Oliveira, amo o cinema de Oliveira muito antes de sonhar que algum dia viria a participar em algum filme, quanto mais em 6. E não é dos primeiros, sei lá, todas as pessoas referem-o a Niki Bobó, por exemplo. Eu não, a minha paixão pelo Oliveira nasceu com o Pintor e a Cidade. Tem como protagonista um grande pintor, aguarelista, o António Cruz, e a principal protagonista desse filme é a cidade do Porto. Eu nasci em Amarante, há muitos anos, em 1943, e em 1946 os meus pais emigraram para o Porto, como a maior parte das pessoas iam para as cidades à procura de uma vida melhor. Os meus pais, eu descendo de uma família muito humilde, que emigrou, quer dizer, que teve que se fazer à vida. Bom, eu devo ter, os meus pais não tinham carro, portanto eu devo ter vindo num autocarro de Amarante, e eu hoje sei onde é a garagem, ali na Travessa Passos Manuel, portanto muito pertinho da Praça da Liberdade, e portanto aquela senhora com as 2 crianças que tinha na altura, depois teve mais 3, deve ter atravessado aquela cidade toda, e eu só descobri o fascínio e a paixão É muito emocionante falar sobre isto, porque eu quando vi o Pintor e a Cidade, de repente eu tinha 3 anos e lembro-me perfeitamente como que tinha o filme todo na minha cabeça daquela cidade. Eu conhecia aquela cidade como que tivesse sempre vivido naquele porto. Aquele era mesmo o porto da minha infância. E eu chorei todo o filme. Eu já vi para aí não sei quantas vezes. Cada vez que ele é exibido, até vou fora do Porto para o ver, e emociono-me sempre da mesma maneira. Mas é uma questão pessoal, eu acho. Não sei. Não é só porque é muito belo o filme, é muito bonito. Portanto, isto foi nos anos 70. Eu só, 20 anos depois é que participei. O primeiro filme que eu participei foi Na Viagem ao Princípio do Mundo. Portanto, foram muitos anos depois. Bom, o Porto da minha infância tem uma outra coisa muito interessante, porque eu não sonhava naquela altura que o Manuel um dia iria fazer um filme exatamente com esse título, O Porto da Minha Infância, que ainda por cima é o verso de um poema de um dos meus ilustres conterrâneos, Teixeira de Pascoais. Eu não sei como é que se chama o poema, mas lembro-me de 2 ou 3 versos que é Porto da Minha Infância. A primeira impressão que me causaste tenho-a cheia de espanto na memória. É uma impressão de inverno, altos ciprestes, não sei o quê, não sei mais. Mas, e é muito interessante isso porque está tudo ligado, depois acaba por isto ser uma coisa muito ligada. O Pintor e a Cidade, eu ver o meu Porto, que era o Porto da minha infância, depois ele faz um Porto da minha infância, que era a infância do Manuel e não a minha, e ser o título de um verso de um poeta conterrâneo. Quando fui fazer um casting para A Viagem ao Princípio do Mundo,
E fui a escolhida no meio daquela gente toda e eu acho que fiquei em transe, porque não me queria acreditar como é que é possível eu ir. Eu vou fazer um filme com o Manuel de Oliveira, parecia uma adolescente, eu já era muito grande, já era muito adulta, mas eu às vezes também ainda pareço de novo, e já tenho 72 anos, mas isso é de nascença. Conclusão, fiquei completamente, nem queria acreditar em tal coisa, ainda por cima um batismo daqueles, trabalhar lá com o Marcel Mastroianni, Jean-Yves Gaultier, assim, atores que trabalhei com atores maravilhosos e foi uma experiência. Fui para lá uma semana porque o Manuel mandou o José Maria Vaz da Silva, o assistente do Paulo Branco, que era o produtor do Manuel, ligar-me porque achava que a produção devia ir com um carro comigo para as aldeias, porque eu ia fazer uma camponesa e, portanto, contatar com as camponesas, ver como elas se comportavam e isso tudo. E eu fui para lá uma semana e, portanto, tive um convívio bastante longo, mesmo só filmando depois de 2 ou 3 dias, mas foi maravilhoso e o Manuel tinha uma energia em todos os filmes. Posso referir a energia do último, que foi agora em 2010, sim. Já tinha muito mais de 100 anos. Que eu cheguei ao hotel e vi-o no átrio do hotel com uma toalha ao ombro e ele, olá, está boa, então, gosta do hotel, muito simpático. E eu só olhava para ele, o Manuel não se vai constipar. Constipar-me isto, até tem calor a mais, não sei. No dia seguinte é que eu vi, eu tinha uma cortina em toda a parede do hotel, abri a cortina e tinha uma varanda que dava para uma piscina e então o Manuel estava-me, em setembro, com piscina descoberta, água gelada, gélida, portanto, que esteve durante a noite a gelar, não é? Sim, não foi ao fim da tarde que o sol vai aquecendo alguma coisa. E ele, na piscina, em calções, tirou os óculos, pôs os óculos na beirinha da piscina, fez ali 2 voltinhas de aquecimento e... Eu dentro do quarto até me arrepiei. Não pode ser. Ele tinha 99 ou 98 anos, portanto tinha quase 100 anos. Mas ele tinha... eu acho que já falei muito, mas eu queria contar ainda... Este filme marcou-me assim, de uma maneira, porque o Manuel, quando chegou, eu ia fazer uma camponesa, só que as camponesas agora já não se vestem, ou naquela época, e agora acho que não também, como se vestiam as camponesas da memória do Manuel, que eram de lenço preto, vestidas de preto. As mulheres usam, aquelas senhoras usam mesmo uma bata, com os bolsos, e então o Manuel, temos que comprar uma bata, então fomos os dois para a feira de Caminha, os dois sozinhos, para a feira de Caminha, e então andávamos os dois a ver a tenda das pessoas que vendiam essas e o Manuel a olhar para ver o desenho do tecido e dizia à senhora, olha, tire-me aquela, por favor, vista. E eu, viste, Manuel, vista. E eu a vestir ali à frente daquela gente, quer dizer, a vestir a bata e ele a olhar de longe, não sei. Tire-me também aquela. Tira essa e vista esta. E eu lá tirei uma bata e vesti a outra e ele disse, não, acho que a primeira. Olha, embrulhe-me essa. Quanto custa? E pagou e viemos embora. Eu gostava imenso. É uma pena que isto não esteja filmado, porque isto dava uma curta deliciosa, porque as senhoras não faziam nenhuma ideia quem era o Manuel. Portanto, andar ali os dois, assim, num mercado da feirinha. E depois ainda outra coisa, porque as combinações... Aquelas batas apertam com os botões e vê-se uma combinação com rendinha. Então o Manuel também queria uma combinação com rendinha e fomos lá a uma loja comprar uma combinação com rendinha e ele disse, leva a bata, vai vestir. E eu lá fui dentro vestir aquela coisa e ele olhou de longe,
quero isso. Está bem, é assim. Pode embrulhar, minha senhora, quanto é? E pagou e lá viemos embora. Mas isto são pequenas coisas assim, mas que eu acho absolutamente deliciosas. Mas já no Porto, antes de irmos para Caminha, ele tinha andado comigo, aliás, era eu e a Favila. Não sei se conhece ela fazia assistente de produção. E éramos as três, tínhamos que correr muito para acompanhar o Manuel, porque ele subia naquela rua ao lado da estação de São Bento, havia ali muitas lojas que seriam idênticas às dos 200 ou dos 300 agora, aquelas lojas de muita... Porque ele queria comprar uns brincos para a camponesa que ele lá sabia. E então ele queria ver tudo. Para acabar, porque não vou ficar aqui toda a tarde a falar, gostava de referir no último filme, o Estranho Caso de Angélica. O Estranho Caso de Angélica, depois era para falar 2010. também daquilo do Cristóvão Colombo, do papel mais pequeno que eu tive na vida. Se quiser. O Cristóvão Colombo também é uma história muito engraçada porque eu não ia fazer nada, não ia participar nesse filme. E o Ricardo estava em minha casa e estávamos a trabalhar, o Ricardo Trepa, o neto. Estávamos a ver o texto e ele disse, era fixe fazeres a mãe. Eu disse, é maluco, não vês que sou muito velhota para fazer a mãe? E eu, pois, não sei. Depois, às tantas, começámos a ler e disse, olha, eu podia fazer, era a transunte, não tem idade, não tem sexo, pode ser qualquer pessoa, de qualquer lado. Mas isso não tem quase nada. Não. Querias fazer? Claro que quero. Então vou ter convosco a Cuba do Alentejo, passo lá uma noite, vai ser fixe. E, a minha querida, o transunte é teu. Eu fiquei surpreendida porque já não me lembrava nada do transunte. Ele perguntou ao avô, avô, a Adelaide quer fazer o transunte? A Adelaide quer fazer. Tinha pensado um homem. Mas se ela quer fazer, que faça. e pronto, lá fiz o transunte. Só que eu ia fazer um transunte, portanto, podia ser eu, podia ser... Só que o Manuel, quando eu tenho este ar assim bem rústico, ele gosta muito que eu faça aquelas senhoras de lenço preto e não sei o quê. E então ele queria que eu fizesse uma alentejana mesmo, viúva de lenço preto, que vai à missa ao domingo. Eu fiquei muito aflita porque era a última coisa que eu não sei falar alentejano, não aprendo assim da noite para o dia a falar alentejano. Fiquei em pânico, quer dizer, o que é que eu vou fazer? Vou parecer os de Lisboa a falar a Porto, que são sempre ridículos, nunca falam nada bem. E eu andei aflita, andei ali a magicar e tal, depois às tantas lembrei-me e apanhei-o assim. Ele, antes chamou-me ele, estava lá um pastor com imensas ovelhas, e ele disse, venha cá ouvir o senhor, que já aprende. E o senhor disse, mas se for ali para outra aldeia já falam diferente, já não é assim. E eu, às tantas, pensei uma coisa e aproveitei uma altura em que o Manuel estava mais ou menos disponível, disse, Manuel, quero-lhe pedir uma coisa. Quero-me pedir o quê? E ele disse, queria pedir se me deixava dizer uma frase no texto que por um lado me protege de não saber falar alentejano. Isso aprende. Não, mas por um lado protegia-me de não saber falar alentejano e por outro dava assim até uma certa ingenuidade à personagem. Então e que é? Deixa-me dizer, e olha que eu já moro aqui há muito tempo, porque o morar ali há muito tempo, quer dizer, em que ela morasse ali há 80 ou 90 anos, não conhecia de certeza o Cristóvão Colombo, mas tinha graça por isso. E por outro lado, protegia-me, porque se mora ali há muito tempo, pode não ser dali, pode ser de Lisboa, pode ser de Porto, e morar ali há muito tempo. Ele disse, é só isso, então me diga. A Júlia Luís, ela, que é a anotadora, disse, ele disse-te para dizer, mas depois corta. E eu, então, com meia dúzia de falas, que foi a personagem mais pequenina que eu ganhei o trailer do filme com a frase que eu inventei, porque aquilo ficou, de facto, com humor. Porque vêm os protagonistas e param um carro, vem aquela mulherzinha e perguntam-lhe, olha, minha senhora, desculpe lá, sabe-me dizer aqui onde é a casa que dizem que nasceu Cristóvão Colombo? E a mulherzinha, Cristóvão Colombo? Nunca ouvi falar. E olha que eu já moro aqui há muito tempo.
E isso ficou... Olha, ganhei o trailer do filme com a personagem, com o papel mais pequenino que tive em toda a minha vida. Agora vou só contar uma coisa do estranho caso da Angélica para acabar. Eu fazia a dona de uma pensão da Régua, mas de facto o filme foi todo, quer o quarto do Isaac, para quem viu o filme, quer a pensão da Justina, são em estúdio. Portanto, nós estivemos em Lisboa, no hotel, hospedados no hotel onde o Manuel já tem suíte há muitos anos. Eu não consigo pensar que o Manuel não está cá. Não consigo mesmo pensar. Até agora lembrei. E então... Ainda tenho. Fomos... Era tudo feito em estúdio. Fizeram-se primeiro todas as cenas do quarto do Isaac, depois a produção, desmontaram o quarto do Isaac e montaram a pensão da Justina. E então o Isaac tinha a certa altura que cair completamente, não na porta da varanda, junto à porta da varanda. Mas tinha que cair desfalecimento por emoção. E ele não atinava com aquela queda, e o Manuel já se estava a passar, ele estava a ficar mesmo nervoso. E como ele não atinava com a queda, então o Manuel às tantas passa-se mesmo, enerva-se mesmo, atira com a bengala lá para um sítio e atira-se para o chão. Ficou tudo a pensar, quer dizer, que ele se ia, sei lá, porque ele tinha 100 e tal anos, e depois no chão, vira-se para cima, é assim que eu quero, estás a ver, é assim que eu quero que tu caias. Agarrou-se à perna da mesa, levantou-se, pegou na bengala e continuou a direção do filme. Pronto, isto é maravilhoso. Isto ninguém me tira, não é? Foram estas e muitas das experiências, é só disso que eu posso falar, porque de cinema, eu sou muito analfabeta em cinema, sou só intérprete. Pronto, obrigada por terem a paciência de me ouvir. Antes apenas de concluirmos a conversa, Adelaide, queria fazer-lhe uma pergunta que é um bocado injusta, que é, há algum filme em todo este universo que a tivesse marcado, sensibilizado particularmente? Em que tenha participado como atriz ou apenas como espectadora? Como espectadora já disse que foi o ponto da minha infância, por aquela razão que eu expliquei. E obviamente que o filme que mais me marcou foi o primeiro, foi A Viagem ao Princípio do Mundo. Sim. Por aquelas coisas todas que eu já expliquei, porque eu nem queria. Mas eu sempre me aconteceu isso. Normalmente era no Teatro Nacional São João, porque eu ia à estreia, porque era convidada, e o Manuel também era, e também ia às vezes. E então, muitas vezes encontrava, está aqui, eu vou precisar de si para o próximo projeto. E eu, é sério, Manuel? Que bom! Andava a dizer, olha, vou entrar no próximo de Manuel. Depois entrava outro amigo, olha, vou entrar no próximo de Manuel. Parecia uma adolescente a dizer a todo mundo que ia entrar no próximo de Manuel, toda contente. Parecia, pronto. Contagiava-se essa energia. Muito bem. Acho que podemos avançar. Eu agradeço imenso o testemunho da Adelaide Teixeira. E obrigada pela paciência. Atriz e artista.